Saudações, caros alunos! Vamos estudar as ferramentas da qualidade para a solução de problemas. E vocês verão que depois desta aula, nenhum problema pessoal, profissional, seja o que acontecer na vida de vocês, será mais problema. Por quê? Vocês terão o caminho da solução. Então prestem muita atenção, porque isso vai servir para o resto da vida de vocês. Atenção, turma! Vocês sabem a diferença entre anomalia, não conformidade e problema? Parece a mesma coisa, mas tem alguma diferença sim. E nós veremos isso de agora em diante. Pessoal, primeiro eu vou começar pelo conceito de não conformidade, tá? Não conformidade é o não atendimento de um requisito. Então, uma não conformidade, ela pode ocorrer com relação a requisitos de clientes, se algo não for atendido, seja o que for. Pode acontecer em relação a requisitos da empresa, né? Não cumprimento de procedimentos, regras, né? Há pouco a gente estudou aí os procedimentos operacionais padrão, né? E claro que aquilo que está escrito, aprovado pela empresa, dito como o melhor caminho para se proceder, é óbvio que tem que haver algum tipo de cobrança, algum tipo de controle do cumprimento. E o não cumprimento configura uma não conformidade. Existem outros, né? Possíveis não conformidades. As mais comuns também são o não cumprimento de normas técnicas relativas ao produto, ao processo, legislação aplicável, e vocês verão mais adiante, né, pessoal, quando a empresa opta por seguir uma normatização técnica, é o caso da ISO 9001, qualquer não cumprimento de um requisito da ISO 9001 também configura uma não conformidade. Então, assim, para vocês compreenderem bem, tá? Para que haja uma não conformidade, tem que haver um requisito. Normalmente, 99% das vezes, esse requisito vai estar explícito, escrito em algum local. Mas também existem as não conformidades pelos usos e costumes, enfim, diante de algum padrão de conduta esperado, né? Ainda que não tenha sido declarado pelo cliente. O exemplo que eu sempre dou é o caso da cerveja gelada, né? Aqui no Brasil, se tu pedir a cerveja, é óbvio que ela já vai vir gelada, né? Não há necessidade de especificar um contrato dizendo que tu quer a cerveja gelada. Então, falou, né? Garçom, me traz uma cerveja, se espera que ela venha gelada. Então, é um requisito que não está escrito, não está declarado, né? Mas ele já é entendido por todos, pelos usos e costumes locais. Agora, se estiver na Alemanha, né, já vai mudar. Se tu quiser a cerveja gelada, tu já vai ter que especificar. Ok? Bom, pessoal, a anomalia ou falha é todo desvio em relação ao esperado. Quer dizer, aí já independente do que está explicitado, do que está escrito ou implícito por usos e costumes, a anomalia desviou em relação ao que se espera, mesmo que seja uma expectativa individual, a gente já considera anomalia. Então pode ser um defeito em um produto, um ruído estranho na máquina, uma reclamação de um cliente, um erro em um relatório. E as anomalias, então, podem acontecer no projeto, nas instalações, nas pessoas, nos fornecedores e até mesmo no cliente. Tá? Então, qualquer coisa, por exemplo, eu chego numa sala de aula, né, e espero, obviamente, que o projetor aqui, multimídia, vai funcionar. Né? Então, eu me conecto nele, ligo ele e de repente não funciona, não aparece o slide. É uma anomalia. Nem toda anomalia é uma não conformidade, né? Você já deve estar percebendo isso. Existem anomalias, né, que, por não haver um requisito explicitando, né, não vai constituir não conformidade. Ela pode ser uma anomalia de caráter subjetivo por força de uma expectativa, de uma vontade de alguém. Para ser não conformidade tem que ter o requisito, né, como eu falei, de alguma forma explicitado ou consagrado pelos usos e costumes. Agora, uma anomalia ela pode ser um aviso ou ameaça ou risco de não conformidade. Quer dizer, eu chego aqui na sala, né, por exemplo, se eu encontrar uma lâmpada das nossas luminárias aqui, né, desligada, né, liguei, mas ela está queimada, por exemplo, é uma anomalia, aquela lâmpada, minha expectativa é que ela ligasse, né? Mas de repente, né, não vai prejudicar a iluminância necessária pelas normas técnicas para se dar uma aula, é apenas uma lâmpada, né? Então ela é uma anomalia sim, eu esperava que ela funcionasse, porém não configura uma não conformidade porque não chega a ofender nenhum requisito. Muito bem, agora imagine que eu chegue aqui num dia de aula, a lâmpada está queimada, eu mando trocar, tudo aquilo tá.
No segundo dia de aula, a mesma lâmpada está trocada, eu já começo a desconfiar. E chego num terceiro dia, também a lâmpada está queimada. Quer dizer, provavelmente existe alguma não conformidade que está associada, de repente, às instalações elétricas, e para as instalações elétricas existem normas técnicas, existem regras de engenharia. Então pode haver, sim, aí já um aviso, né, uma ameaça de não conformidade. Embora, né, seja uma sucessão de anomalias, né, repetidas, eu vou já considerar a possibilidade de investigar uma não conformidade. Bom, pessoal, a gente só tem os 5 sentidos, né, para detectar anomalias. Então, o paladar, a visão, o olfato, a audição e o tato, né? As anomalias, elas estão à nossa volta, né? Qualquer coisa que a gente espera e não acontece, e isso a gente detecta pelos 5 sentidos, vai constituir uma anomalia. Então, a comida não está boa do jeito que a gente queria, é anomalia. Encontrei um vazamento no banheiro, é uma anomalia. Senti um cheiro de queimado, é uma anomalia. Tem um barulho estranho no equipamento, tá muito frio ou está muito calor na sala, né? Tudo isso aí, pessoal, são exemplos que podem ser enquadrados nas anomalias. Então, vocês veem que os 5 sentidos são a nossa principal ferramenta de detecção de anomalias. E qualquer coisinha, né, registrem quando for de uma importância maior para a gente poder ver se é uma prioridade, se é um problema prioritário ou não. Então, problema é todo resultado indesejável de um processo. No mundo das organizações, no mundo dos processos, a gente falou bastante de processos nas últimas aulas, vocês viram, a gente tem sempre uma expectativa de resultado, né? Então, por isso que a gente define lá os indicadores de desempenho. Vocês verão que todo indicador tem uma meta numérica, né? Então, a gente, obviamente, espera que o nosso processo atinja seus resultados. Muito bem, então, a partir do momento em que um resultado não é atingido, eu olho lá o indicador e ele não está atingindo a meta, ou está fora dos parâmetros de normalidade, aí se usa um pouco de estatística para detectar isso também, esse não atendimento ao resultado esperado, ao resultado desejado, configura um problema. Por que um problema, pessoal? Porque já é uma coisa que merece maior atenção. Então, a gente, quando define os processos, quando define os indicadores, a gente já está explicitando antecipadamente, vocês viram isso lá nos fluxogramas e nos POPs, a gente já está dizendo assim, ó, eu quero que isso aconteça. E mais, eu quero que gere este resultado para o cliente, na satisfação do cliente, na redução dos custos, no cumprimento dos prazos. Então já há toda uma expectativa de resultado a ser entregue ali. Não atingir o resultado, já está aí uma prioridade. Se lá atrás eu disse que aquilo era importante, toda vez que eu não atendo aquele resultado, passa a ser um problema. Está tocando o telefone aqui, mas eu não vou atender. Bom, pessoal, exemplo, né, de um problema, receitas abaixo do previsto no processo de vendas. Eu tenho uma previsão orçamentária de receitas, que é decorrente então de todo o meu esforço de vendas, né? Tá isso configurado no meu processo, não consegui atingir as metas de receitas, automaticamente estou com um problema, e nesse caso é um baita de um problema. Por que algumas vezes não conseguimos resolver os problemas de nossa empresa? Isso é um mistério. A explicação passa pelo seguinte, pessoal, a nossa competência, ela, para resolver problemas, ela está limitada ao conhecimento que nós temos dos nossos processos e das suas interfaces com os demais processos, dentro e fora da organização. Então, daí a importância de nós fazer todo aquele trabalho que a gente aprendeu lá na padronização de processos, né? Define os processos. Com isso, tu conhece melhor eles. Tu vai ver gargalos, vai ver virtudes, vai ver coisas não tão boas, mas tu conhece. E se aquele for o melhor caminho, ainda que não seja o supra-sumo, é o caminho que a empresa optou. Quando eu conheço isso, é óbvio que eu formo uma competência em cima disso aí. Eu acumulo conhecimento, eu começo a entender várias coisas e vou aperfeiçoando isso. Mas, muitas vezes a gente se depara com problemas que estão fora do nosso conhecimento. A gente tem que ter uma humildade de reconhecer. Então, pessoal, é muito comum, né, em situações mais complexas, a gente ter que recorrer a conhecimento externo, tudo para solucionar os nossos problemas. Outra coisa importante que as pessoas às vezes negligenciam, né? O pessoal é meio apressado, às vezes quer resolver o problema de qualquer jeito. No mundo da gestão, a gente não permite esse tipo de postura. Então, resolver problemas requer método de análise, a gente tem que ter bons métodos para analisar o problema, vocês vão aprender eles aqui. E é óbvio, né, pessoal, a partir da proposta de solução, a gente tem que ter capacidade para implementar essas soluções. Ou seja, a proposta tem que sair do papel.
Depois que a gente fez uma baita análise no detalhe, usou tudo que é ferramenta, trabalhou com as pessoas que mais entendem daquele processo, daquele problema, propusemos um plano de ação. O que deve acontecer? A ação. As pessoas têm que implementar o que está ali, o que prometeram fazer, né? E se a gente não investe esse tempo, né, tanto na análise quanto na implementação, e é um investimento, porque eu quero me livrar de um problema, então é para o futuro também, não é só para o presente. Se a gente não faz isso, não tem solução eficaz. Anomalias e não conformidades são problemas? Aí, tradicional resposta, aquela que nos coloca no limbo, né? Depende. Por quê? Caso não haja regulamentação externa, a empresa que define quando as anomalias e não conformidades tornam-se problemas. É óbvio que, né, diante da quantidade de anomalias que vocês já viram, né, já que tudo que os 5 sentidos pegam pode ser anomalia, e as não conformidades, um monte de requisitos legais, internos e externos que a gente tem para cumprir, né, se tudo eu transformar num problema, né, realmente a minha empresa vai virar uma confusão, é muito problema para resolver. Então a gente começa a criar critérios para definir prioridades, qual problema eu vou resolver primeiro, se a anomalia, né, será realmente alvo de atenção ou não. Tudo isso a empresa define. Tá? Agora, claro, quando existe uma lei, se a lei disser lá que, vamos pensar em um problema, né, ambiental, né? A gente também traz alguns exemplos lá da gestão ambiental, né? Se eu tenho um parâmetro de efluente, na qualidade do meu efluente, lá na saída da estação de tratamento de efluentes da minha empresa, por menor que ele seja, por mais insignificante que ele seja, não muda nada na minha vida, mas a lei define que ele não pode passar de 5 ppm, né? Não, ou de 5 qualquer coisa, para quem não entende tanto dessa parte, eu não vou poder passar desses 5. Tá? O limite é 5 e sendo importante ou não sendo importante, não interessa, né, o meu julgamento da importância disso aí. É lei, a gente cumpre. Né? Porque quem definiu isso? A sociedade. Né? E nesse caso, o bem comum, a sociedade fala mais alto. Ok? Tá? Mas não havendo regulamentação, quem define é a própria empresa. Tá? E os critérios aí têm que ser objetivos. Não pode botar uma coisa nebulosa lá, senão o pessoal se perde. Né? Tem que ser preferencialmente critérios numéricos ou de fácil apreciação e interpretação. Então a gente vai pensar um pouquinho agora, pessoal, no encaminhamento da solução de problemas. Vocês vão começar a tomar contato com as primeiras ferramentas de solução de problema. Eu tenho aqui, pessoal, um belo de um pasto aqui, estão vendo, né? Um pasto. Né? Aqui tem umas vaquinhas que estão entrando em cena. Aqui, isso aqui é a mimosa, também tem uma fitinha, né? E aqui essa parte meio estranha aqui, né? É um brejo, ok? Tá? Então vamos ver o que vai acontecer agora, tá? Mimosa está pastando com outras vacas, né? Então elas estão aqui felizes da vida, tá tudo muito bem, né? Não tem nada de errado, não tem anomalia nenhuma aqui. Segue adiante. O que aconteceu agora? A mimosa foi para o brejo. Né? Então, vamos pensar, o que aconteceu? A mimosa foi para o brejo, eu não queria que ela fosse para o brejo, estou diante de um evento, né, fora do desejável, no meu caso. Tá? Ela é para continuar pastando aqui e por algum motivo foi para o brejo. Muito bem. Bom, então, pessoal, eu vou tentar tirar a vaca do brejo, tá? Tirar a mimosa do brejo. Né? Então, fiz esse processo agora, a mimosa já está aqui de novo, né? E esse tipo de atitude, pessoal, que é o mais comum das nossas ações de dia a dia, toda vez que a gente se depara com uma anomalia, né, a gente chama então de ação imediata. Tem outros sinônimos aí na literatura, né? Pode ser ação de contenção, ação de disposição, é um nome técnico da ISO, né? Mas em linhas gerais quer dizer ação imediata. É o que a gente costuma falar no linguajar comum. É apagar um incêndio. Aconteceu um incêndio, a gente tem que ir lá e jogar água em cima para apagar o incêndio. Aqui aconteceu a mesma coisa. Tá? A ação imediata, então, a mimosa foi para o brejo, a gente tirou a mimosa do brejo. Tá? Então a gente resolveu o problema sem se preocupar com a causa. A gente não sabe por que a mimosa foi parar no brejo, mas a gente sabe que ela não está mais lá. Então, pelo menos temporariamente, né, tá resolvido o problema. Mas vocês vão ver o que vai acontecer adiante. Ó, a mimosa foi de novo. Puxa vida, que vaquinha, né, que não me obedece. Então é o seguinte, o que a gente vai pensar agora? A gente tem que pensar um pouquinho mais. Se tu quiser realmente uma solução definitiva para isso, não quer mais que a mimosa acabe no brejo, não quer mais a repetição desse problema, teria que pensar um pouco mais.
Então, ela foi para o brejo de novo. O que eu vou ter que fazer? Construir uma cerca, né? Uma cerca é uma possibilidade boa, né? Vou ter que investir um pequeno recurso ali, mas evito, possivelmente em definitivo, né, que a mimosa não vá mais para o brejo, tá? Então, pessoal, tiramos a mimosa do brejo e construímos uma cerca para que ela não volte a cair. Então, assim, a gente já pode considerar isso aí uma ação corretiva, porque a gente resolveu o problema se preocupando com a causa. A causa desse problema é sempre... Por que esse problema aconteceu, né? Falou causa, tem que pensar em porquê. Tá, mas por que a mimosa, né, nos slides anteriores, sempre ia parar no brejo? Olha, porque o brejo estava acessível a ela, né, tinha fácil acesso. Coitada da mimosa, via aquele brejo bonito ali, não tinha nenhum obstáculo, o acesso era fácil, ela ia parar no brejo. Bom, então eu tenho que atacar uma causa, eu tenho que dificultar o acesso da mimosa ao brejo. Bom, como eu vou fazer como eu vou dificultar esse acesso fácil dela? Vou botar um muro, né? Vou botar uma cerca, melhor dizendo, e está aqui. Tá? Então é um exemplo simplista, é verdade, mas que já dá uma ideia da tentativa maior da ação corretiva que a gente chama, né? Então toda vez que eu falar a palavra ação corretiva no nosso curso, pessoal, vocês vão ver que a gente vai batalhar muito na ISO 9001 mais adiante. Eu estou falando em solução de problema atacando a causa. Pelo menos uma das causas. E causa sempre tem a ver com por que esse problema tem acontecido. Então eu vou sintetizar um pouco de tudo isso que eu falei, tá? A ação de disposição, ou ação imediata, ou ação de contenção, tá aqui, ó, já dei os nomes para vocês antes. Na grande maioria das vezes, assim como uma anomalia identificada, devem ser feitas uma ou mais ações com o objetivo de tratar de imediato os efeitos do problema. Quer dizer, eu ataco o efeito, não ataco a causa, tá? Então são as ações imediatas. Então, outros exemplos aqui, né? Vazamento da torneira, da pia do banheiro, disposição, vou lá, vou fechar o registro geral. Relatório emitido com dados incompletos, disposição, preencher com os dados faltantes e emitir o relatório. Então, são situações assim, aconteceu o erro, eu vou lá e já retrabalho a situação, né, e aparentemente o problema está resolvido. Mas tudo isso aí, né, a gente tá no mundo da disposição ou da ação imediata. A ação corretiva, pessoal, eu tenho que atuar sobre as causas fundamentais da não conformidade ou da anomalia, para que ela não mais reincida, né? Como está escrito ali, de forma a evitar sua reincidência, que é a repetição. Para se chegar às causas fundamentais, a gente tem que usar métodos de solução de problemas. O PDCA a gente já trabalhou nas primeiras aulas, né? Agora aqui a gente vai aprofundar um pouquinho. Causas fundamentais ou causas raiz são aquelas que, uma vez tratadas, resolvem a maior parte do problema. É difícil tu ter a eliminação de todas as causas de um problema. Tu acaba sempre tratando aquelas que tu consegue diagnosticar como sendo as causas fundamentais. Às vezes esse diagnóstico é empiricamente, né? A pessoa faz um brainstorm, aí, pessoal, o que vocês acham que a gente tem que atacar primeiro? E ataca. Depois a gente vai ver se deu ou não deu certo. E às vezes é por métodos estatísticos, análise de Pareto, coisas que a gente ainda vai aprender dentro desse mundo das ferramentas da qualidade. Causa crônica, pessoal, é aquela que está naturalmente associada ao problema. Ela faz parte do problema. Ela se manifesta o tempo todo, independente de interferência no processo. É uma causa que, de tão influente, ela parece que já é impossível a gente tirar ela do problema. Então, por exemplo, né, elevação da temperatura média do ambiente no verão. Né? Estamos aqui numa sala de aula. Né? Por que a gente liga tanto o ar-condicionado, né, nos períodos de verão? Bom, porque é normal, né, é crônico, é comum acontecer da temperatura média do ambiente se elevar no verão, a gente é obrigado a usar o ar-condicionado. Tá? Senão a gente vai ter um desconforto térmico. Né? O pessoal não vai aguentar a aula aqui com um calorão desgraçado. Muito bem. Então, mas é difícil de tudo. Não tem como atuar na causa. Né? Como é que eu vou baixar a temperatura média do ambiente de verão? Ah, mas eu tenho como atacar o efeito. Bota um ar-condicionado, que é o que a gente tem aqui. Né? Observe, eu não estou mudando a temperatura média do ambiente no verão. Eu estou mudando a temperatura dessa sala com o ar-condicionado. Então, estou atacando um efeito. Né? Tá? Causa especial, pessoal, é aquela que se manifesta pontualmente no processo. Ocorre em situações eventuais, por isso que a gente chama de especiais. Normalmente por alguma falha, alguma anomalia, alguma situação inusitada que aconteceu. Tá? Então, por exemplo, má regulagem do controlador de temperatura ambiente. Tá? Vamos dizer que
O nosso ar-condicionado aqui tem lá um termostato lá que controla a temperatura e nos deixa agradável sempre a temperatura na nossa sala de aula. Aí lá pelas tantas a gente começa a ficar meio incomodado, porque está esquentando o ambiente e ninguém fez nada no ar-condicionado, não mexeu lá. Então a gente vai ver, ou houve uma má regulagem, ou alguém regulou anteriormente, ou então realmente o controlador está com algum problema. Tá? Mas são situações que não deveriam estar acontecendo. Se a empresa cumpriu todos os seus processos dentro daquilo que se considera o normal, tá? É um problema pontual. A gente depois vai também analisar as causas e vai tentar resolver. A atuação sobre causas crônicas, normalmente, aí voltando para a causa crônica, ela é um pouquinho mais onerosa, ela depende de decisão gerencial, construir um ambiente com isolamento térmico, né? Investir num ar-condicionado de grande potência, tudo isso para impedir então a elevação de temperatura no verão no meu ambiente, no caso aqui a sala de aula. Tá? Então não é normalmente uma decisão que qualquer um pode tomar, normalmente existe uma hierarquia, uma alçada dentro da empresa para poder tomar essa decisão. Dependendo até da complexidade, a gente às vezes opta por não atacar a causa, mas por controlar os efeitos. Então, exemplo, eu estou numa empresa, né, onde existe uma linha de produção de alimentos, por exemplo, onde a questão térmica, a questão da temperatura, impacta na qualidade do alimento, temperatura externa. E não tem recursos para a gente fazer isolamento térmico de todo o pavilhão industrial. Bom, já vi isso acontecer, a produção então será interrompida nos dias mais quentes, porque, sei lá, o produto, imagina uma fábrica de chocolate, vai dar problema. É claro que daí empresas dessa natureza já, na sua fase de projeto, já tentam sanar essas questões, mas a gente está dando só um exemplo para retratar para vocês essa situação aqui. Tá? Ou então eu só vou trabalhar à noite também, né? Claro que tudo isso aí são situações extremas, né? Mas acontecem. Bom, a causa especial, ela já normalmente é de menor custo, não depende de decisão gerencial, às vezes o próprio operador ali vai lá e faz a regulagem, né? Ou pede uma manutenção. Exemplo, então, a má regulagem do controlador de temperatura pode ser impedida por meio de treinamento dos operadores, ou enfim, da pessoa que manuseia lá o equipamento de ar-condicionado, né? Que no caso aqui seriam nós mesmos. Né? Se alguém nos treinar para fazer isso, ou seja, todos nós aqui na sala de aula soubermos como regularmos bem o ar-condicionado para ele não dar mais problema, é óbvio que nós vamos tentar fazer certo, porque a gente quer o conforto térmico. Né? Agora, se essa informação não nos chega, a gente vai fazer do jeito que a gente sabe. Então, às vezes a gente também tem situações assim, pessoal, né, que num primeiro momento aparece uma causa especial e por trás tem uma causa crônica. Então, a má regulagem do controlador de temperatura, por exemplo, e aí entra aquela situação, começa a se repetir, né? Então, se começar a aparecer muito frequente, pode ser que seja uma questão de umidade, por uma questão, né, o controlador teria que estar com um melhor isolamento dentro do equipamento, enfim. Tá? Aí a gente vai ter que estudar e pode ser que diante disso aí tenha uma causa crônica. Aqui vai um exercício importante, simples, mas importante, para que vocês comecem a testar o entendimento de causa crônica e causa especial. Vocês vão ver que esse conceito, o entendimento, é relevante para a gente começar a separar o joio do trigo na análise de problemas. Então temos aqui um caso de uma transportadora, atraso na entrega ao cliente. Então está aqui as possibilidades, más condições das estradas, motorista saiu atrasado, trajeto é muito movimentado, teve que parar em 3 pedágios, motorista é inexperiente, pneu careca furou no caminho, limite de velocidade é de apenas 80 km por hora e o motor estava com problemas. Basta colocar ali o que vocês acham. Causa crônica é C, causa especial é E. Pessoal, ferramentas e práticas que ajudam na solução de problemas. Vocês vão ver que aos poucos a gente já vai mergulhando nesse mundo das ferramentas da qualidade. Gráficos de barra, estratificação, priorização. Gráficos ou cartas de controle, nós vamos ver isso lá pela aula 10, por ali. Tá? Então vocês vão ver que existem outras ferramentas que também nos ajudam a mapear anomalias e já poder dar um direcionamento. Isso aqui está mais ligado à causa especial ou está mais ligado à causa crônica. Ferramentas de análise de causa e efeito, método dos porquês, já dei uma pincelada antes para vocês. Diagrama de árvore, vamos ver isso mais nas aulas 6 e 7. Tá? E o famoso espinha de peixe, ou 6M, ou Ishikawa, que a gente vai tratar nessa aula aqui ainda. Diferenciação entre causa crônica e causa especial, isso é importante, até pela questão dos investimentos, a gente já falou sobre isso. Reuniões de consenso, muito importante, pessoal, é muito difícil hoje em dia
diante da complexidade de certos problemas, a gente resolver tudo sozinho, né? Tu tem que se reunir com as pessoas, tem que pedir opiniões de outras áreas. O trabalho muitas vezes se torna interdisciplinar. E o famoso 5W2H, que é o famoso plano de ação, a gente vai aprender isso aqui. O método dos porquês, pessoal. O próprio nome já diz, né? O objetivo é identificar a sequência de causas até chegar àquela que é fundamental, a causa raiz. Aquela que, uma vez tratada, resolve a maior parte do problema. Então vamos ver como é que isso acontece. O pessoal sempre me pergunta, afinal, quantos porquês perguntar? Tantos quanto forem necessários para chegar à causa raiz que possam, as causas que possam ser atacadas por ações pertencentes aos processos da empresa. Óbvio, né, pessoal? Eu tenho que poder atacar o problema com os recursos que eu tenho. Então eu vou me recorrer a outros processos, manutenção, financeiro, se requerer investimento, recursos humanos, se requerer treinamento. Então eu tenho que atacar com o que eu tenho em casa. Não quer dizer que eu não possa comprar a solução externa também, né? Eu vou avaliar essas possibilidades. Mas a primeira etapa é sempre tentar, né, atacar o problema com o que a gente já tem. Então a boa definição do processo ajuda a identificar as causas de um problema, pessoal. Se lembram lá que a gente fez os fluxogramas, né? Então tinha atividade 1, ou tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3, ali pelas tantas tinha uma tomada de decisão, vocês fizeram esse exercício. Aquilo ali eu já estou explicitando para que todos que são envolvidos naquele processo saibam quais são as tarefas mais importantes, aquelas que mais agregam valor ao processo. Pois bem, né, uma coisa é certa, toda vez que aquele processo não atingir um resultado, né, não atingir um indicador de desempenho, não estiver respondendo no nível, no padrão que eu gostaria, estou diante de um problema. Pois bem, é certo, pessoal, tá, que boa parte das causas vem do processo. Então vocês têm que, antes de mais nada, pegar aquele fluxograma, olhar tarefa por tarefa e ficar questionando. Será que aconteceu por causa da tarefa 1 ou por causa da tarefa 2? E, pessoal, a gente já fez essa experiência em tudo que é lugar. Normalmente as pessoas que estão envolvidas nos processos, elas sabem. Então não precisa nem muito refinamento. Um brainstorm, às vezes de 15 minutos, nem isso, já é o suficiente para identificar pelo menos uma ou duas causas importantes. Simplesmente perguntando, pessoal, temos um problema nesse processo. Por que isso aconteceu? Ah, os caras vão falar. Principalmente o nível operacional, que às vezes a gente não utiliza muito a inteligência deles, mas é gente super inteligente, principalmente quanto ao conhecimento dos processos em que eles atuam. Então temos aqui o pessoal sempre fala nos 5 porquês. Então, né, é certo que se eu perguntar 5 vezes seguidas por quê, que nem aquelas crianças, né, eu tenho um filho de 6 anos, ele vive perguntando isso. Então se a gente perguntar 5 vezes seguidas o porquê em cima do porquê, eu vou chegar na causa fundamental. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Por que a máquina parou de funcionar? Né? Tudo bem, vamos dizer que isso aqui é um problema. Tá? Primeiro, por quê? Aí alguém vai lá e responde, porque o fusível queimou. Aí alguém pergunta, por que o fusível queimou? Aí alguém responde, porque houve sobrecarga do motor. Tá, mas por que houve sobrecarga do motor? Porque a lubrificação do rolamento foi inadequada. Tá, mas por que a lubrificação foi inadequada? Porque o óleo lubrificante estava contaminado. E aí eu ainda continuo perguntando, tá, mas por que o óleo lubrificante estava contaminado? Porque a bomba de lubrificação não possui filtro. Tiraram o filtro lá da bomba. Ou ela veio sem filtro. Então observem, ó, é uma associação de porquês, e eu vou chegar à conclusão então que, atacando a questão da bomba lá, que não possui filtro, simplesmente colocando um filtro na bomba e pensando, quem não é do mundo mais fabril talvez não consiga imaginar isso aqui, mas, né, consegue imaginar isso no carro, né? Então quando o motor começa a falhar ou dá qualquer problema no carro, às vezes um carro meio antigo, né? Quando a gente vai ver lá, é o desleixo do motorista que não limpou o filtro lá do filtro do combustível, do motor, enfim, teve algum desleixo, né? E nas empresas acontece a mesma coisa com os equipamentos dessa natureza. Tá? Então a ação corretiva é colocar um filtro na bomba de lubrificação. Observe, estou atacando a causa da causa da causa da causa da causa. Né? É o último dos porquês. Aí é certo que eu derrubo tudo que está por aqui. Ó. Tudo que veio antes eu vou derrubar simplesmente com essa ação aqui. Então é interessante usar os 5 porquês. Tá? Vai acontecer na prática o seguinte, pessoal. Aqui a gente esgotou para fins didáticos. Né? Mas às vezes lá no segundo, no terceiro porquê, a gente já acha uma causa que a gente possa atacar através dos nossos recursos, dos nossos processos. Então pega aquela.
né? Se for entendido pelo grupo ali que está solucionando o problema, que aquilo ali já é o suficiente para derrubar a maior parte do problema, ataca aquela. Não precisa fazer todos os porquês. Aliás, se a gente continuar aqui fazendo o porquê do porquê, né? Você sabe já que a gente vai chegar. A gente vai culpar Deus, né? Porque criou o mundo. Porque se tu começar a fazer retrospectiva, né? Tu vai chegar lá na origem do universo. Então tudo que está acontecendo hoje é culpa de Deus. Tá? E não é. Tá? Então a gente não exagera na dose. A gente tenta achar sempre dentro dos nossos processos. O espinha de peixe, outra ferramenta da qualidade muito importante. Pessoal, assim, ó, ferramentas da qualidade, se vocês forem olhar a bibliografia, até a que eu deixei para vocês, o pessoal sempre vai falar em 7 ferramentas da qualidade, que são as clássicas, as que vieram lá da estatística e depois, pelo uso, pela prática do dia a dia nas empresas, foram consagradas, né, como as ferramentas mais usadas, as que mais resolvem o problema. Mas não, isso aí está mudando aos poucos, tá, pessoal? Existem 7, eu consigo já enxergar umas 10 ferramentas básicas. Aí se tu juntar com outras abordagens na literatura, tu já vai encontrar mais 8. Quando vê, eu estou com 30 ferramentas da qualidade, né? Na verdade, a gente atrela ao mundo da qualidade, mas são ferramentas de solução de problemas em geral, pessoal. As próprias ferramentas que vocês aprenderam lá nas disciplinas de MTP para solução de problemas de pesquisa, são ferramentas de solução de problemas também. Então, né, trabalhar lá uma análise de frequência, fazer uma entrevista de profundidade, tudo isso aí são ferramentas que ajudam na solução de problemas. Tá? Óbvio que a ferramenta é uma espécie de remédio, né, pessoal? Então eu tenho que olhar o problema e saber qual é a doença que eu estou enfrentando. E aí sim depois escolher o remédio. Tá? Não existe remédio bom antes de se diagnosticar a natureza do problema. Bom, então eu vou apresentar aqui uma dessas 7 ferramentas clássicas, que é o espinha de peixe. Tá aqui, ó. Eu boto o problema ele tem esse nome por causa do formato aqui, que parece um espinha de peixe, né? Tá aqui o problema, sempre vai na ponta, aqui na cabeça do peixe. E aí normalmente a gente usa os M's, né? Materiais, mão de obra, método, máquina, medição e meio ambiente. Então aqui está o efeito, que seriam as causas. Como é que a gente trabalha essa ferramenta? Então a gente pergunta assim, ó. Ela direciona melhor a minha solução. Então, quando o problema é mais complexo, que eu estou suspeitando que pode ter várias causas e vai acontecer, né? Estou meio perdidão, não sei nem por onde começar, joga essa ferramenta ali na frente da equipe de trabalho que vocês vão ver que vai sair coisa boa. Então, né, vai aparecer um problema lá, ó, não atingimos a nossa meta de pontualidade. Tá? Pensando naquele exemplo da transportadora ali, entregas no prazo, que é o grande objetivo, os clientes estão reclamando, por exemplo, que existe entregas com atraso, e eu tenho que começar a questionar o porquê dessas entregas com atraso. Então, por quê? Tem a ver com o método. O método é procedimento, ter procedimento mal descrito ou não ter procedimento. Tudo isso aí entra em método. Mão de obra está treinada, está comprometida, né? É qualificada. Materiais, os meus fornecedores, as matérias-primas, os materiais, as ferramentas que eu estou usando, podem ter a ver com alguma coisa a ver. As máquinas, os equipamentos, né, também podem ser causas. As medições, né, eu uso lá um paquímetro, uma balança e não está medindo corretamente, ou a informação não está chegando devidamente interpretada como deveria. E tem também a questão do meio ambiente, tanto o meio ambiente interno quanto o meio ambiente externo, né, questões climáticas, poeira, questões ambientais em geral. Então, tudo isso aqui pode estar influenciando o meu problema. Então, se eu começo a questionar, pessoal, vocês acham que tem a ver com mão de obra? Alguém vai apontar o dedo e vai dizer, sim, o João da Silva lá não ganhou aquele treinamento que todos nós ganhamos e era ele que estava operando naquele dia. Ah, então de repente eu já vou ter uma suspeita que tá, o atraso na entrega é o João da Silva lá que não foi treinado. Então, é uma causa relacionada à mão de obra. Então, vocês vão ver que sempre vão aparecer um monte de causas aqui. Depois eu vou dar mais exemplos. Tá aqui, né, o espinha de peixe. E outra coisa, né, pessoal? Eu posso botar subcausas aqui, eu uso esses M's maiores aqui para dar um direcionamento inicial. E aqui estão vendo, causa, são espinhazinhas menores que eu posso ir jogando, que é a causa da causa. Aqui eu já estou aplicando junto o método dos porquês. Tá? Então, por exemplo, voltando ao caso que eu dei antes. Problema, atraso na entrega. Por quê? O Joãozinho não ganhou o treinamento. Tá? Tem a ver com mão de obra. Tá, mas daí alguém vai perguntar, mas por que ele não ganhou o treinamento? Todo mundo ganha treinamento aqui quando é na empresa, por que o João não ganhou? Então eu já estou questionando uma subcausa aqui, ó. Ah, porque naquele dia a empresa precisou contratar um grande contingente e aí o RH não deu conta, porque não tinha capacidade para atender, empurrou uns caras sem treinamento para nós. Tá, então nós vamos ter que falar lá com os caras do RH, ó, RH,
dia que tiver muita gente na fila para receber treinamento, vocês têm que nos avisar, porque daí a gente nem bota o cara para trabalhar naquele dia, né? Já que o cara não foi treinado. Olha o que aconteceu, acabamos atrasando as entregas. Então, pessoal, isso aqui é tudo um raciocínio lógico, vocês estão vendo? Eu vou abrindo as mini espinhas aqui, à medida que vão surgindo mais porquês em cada um dessas categorias de causas aqui. Então, por isso que ele ajuda bastante. Eu sempre chego no resultado, na causa ou nas causas fundamentais. E vocês verão depois, ainda que eu preencha isso aqui com várias e várias causas, eu vou atacar 2 ou 3 por um princípio que a gente chama de princípio de Pareto, que a maior parte dos problemas concentram-se em poucas e boas causas. E é o que a gente vai acabar elegendo aqui depois. Tá? Então ele foi desenvolvido para representar todas as possibilidades de causa e efeito, né? Então essa é a finalidade da ferramenta. Então pode-se usar ele para problemas que a gente precisa resolver, fatores que determinam resultados no processo, no desempenho. Então a gente pode usar em várias frentes. Não é só para a solução de problemas que ele serve. Se eu estou questionando lá como atingir uma meta, eu posso usar o método dos porquês também. Né? O método dos porquês não, o espinho de peixe. Tudo bem, o que eu tenho que investir em método, o que eu tenho que investir em material. Então, quando usar o espinho de peixe, não é toda hora, é uma ferramenta mais complexa, exige um domínio, pelo menos uma pessoa tem que dominar muito bem a ferramenta. Então, a gente usa em problemas de maior complexidade, que requerem uma análise completa de todas as variáveis do processo, envolvendo mais pessoas. Usar somente após uma boa análise de fenômeno. A gente vai trabalhar a estratificação e a priorização do problema, pessoal, vocês vão ver que também são ferramentas da qualidade, porque isso nos ajuda a ter um determinado foco. Às vezes o problema é meio nebuloso, depois eu vou dar um exemplozinho para vocês ali. E essa estratificação e essa priorização nos faz dar o tiro no alvo certo. Né? Eu vou ter mais precisão ao atacar determinado problema. Vocês vão ver adiante. Também o espinho de peixe é usado quando a gente possui pouco conhecimento sobre o processo que deu origem ao problema. Normalmente ou porque o processo não está definido, porque quando ele está definido, pessoal, as minhas causas normalmente devem estar atreladas às atividades ou às tarefas do processo. É só pegar o fluxograma lá, não preciso nem usar o 6M, eu vou direto, ó, aconteceu por conta da tarefa 1, aconteceu por conta da tarefa 2, aconteceu por conta da tomada de decisão 3. Quer dizer, eu vou usando o próprio fluxo do processo como o guia para questionar a qualidade daquele processo. E aí que a coisa fica gostosa. Eu uso uma ferramenta eu uso 2 ferramentas para no final ter uma maior precisão na solução do problema. Mas às vezes o processo não está definido, aí eu não tenho, ou então é uma coisa externa, aí eu tenho que usar aí o espinho de peixe. Quando o uso de ferramentas mais simples, exemplo, métodos porquês, não for eficaz. Às vezes eu estou lá super bem treinado, sei fazer o método dos porquês, vou aplicar 5, 6 porquês e sempre chego. Aí um dia não funciona mais. Não, então está na hora de tirar da manga o espinho de peixe. Tá? Então sempre vai ter uma situação que se aplica. Um exemplo que eu vou mostrar agora de aplicação do espinho de peixe. Por que tenho elevada despesa familiar? Vamos dizer que eu sou um pai de família ou mãe de família, ou então só estou cuidando da minha vida em termos de despesas mesmo, e chega um zão que nunca cabe no meu salário. Tá? Então vamos lá, vamos começar aqui. Está aqui. Elevada despesa familiar, e olha como dá para abrir. Aí, normalmente aqui eu não preciso nem usar as categorias dos 6Ms. Eu posso pegar as categorias de gastos que eu tenho, saúde, alimentação, educação, outras despesas, transporte, moradia, lazer, e aí vai. E aí estão aqui as subcausas. Saúde, será que foi com o médico? Será que foi com a farmácia, o hospital, o dentista? Vai alocando aqui. Claro que se eu tiver aqui dados numéricos, já que eu estou falando em despesa, toda vez que é uma grandeza mensurável, eu vou avaliar de todas essas possíveis causas aqui, qual é que pesou mais, qual foi o gasto adicional que eu tive no mês. Né? Mas na empresa, problemas dessa natureza não vão aparecer. Né? A empresa vai estar preocupada lá, por que gastamos tanto em manutenção esse mês? Aí tu vai abrir aqui, foi por causa da máquina 1, da máquina 2, da máquina 3, do veículo 4, do prédio 5, então começa a fazer as categorias aqui também. Tá? Então a gente acaba sempre tendo, através do espinho de peixe, uma forma gráfica, né? Porque é mais fácil visualizar tudo numa página. Simples, eu posso fazer isso aqui num rascunho, pessoal. Não precisa ser bonitinho, impresso. A maior parte dos espinhos de peixe que a gente fez na vida aí é tudo num quadro negro, num quadro branco, numa folha de papel, rascunho a lápis, simplesmente perguntando para as pessoas que são envolvidas no problema. E vai contaminando isso aqui, vai poluindo isso aqui de causas. E aí lá pelas tantas tu chega nos... já sei, foi o médico... Tá? E o telefone. Então eu tenho que atacar, né? Tem que melhorar minha condição de saúde por algum motivo para não ter que ir tanto no médico.
né? Tem que ver se isso é crônico ou é especial. Se for só uma gripezinha, né? De repente é mais fácil estar sob meu controle. E o telefone, tudo bem, aquele meu amigo ou amiga que toda hora eu estou telefonando, ou toda hora está me ligando, isso aí está dando problema. Então, a gente começa a trabalhar em cima das prioridades. Então, o diagrama, pessoal, a gente, para poder construir bem ele, né, então a gente tem que definir o problema de forma clara e objetiva, conhecer e entender o processo. Então, quando eu já tenho definido, fica mais fácil. Eu não tenho, vocês já viram, fica mais difícil. Por isso que a gente primeiro aprende a padronização de processo, depois aprende isso aqui. Se não tiver, né, pessoal, se o processo ainda não está bem entendido, observe a execução das atividades, fale com as pessoas, documente, leia. No final, eu vou acabar definindo, tá? Fazendo esse trabalho aqui. Reúna um grupo, apresente os fatos, incentive as pessoas a dar suas opiniões. É o famoso brainstorming, também conhecido como tempestade de ideias ou toró de parpite, como a gente costuma falar aí no interior. Organize as informações, estabeleça as causas principais, secundárias e terciárias, que são aquelas causas, subcausas, as espinhazinhas menores que a gente vai emendando ali, né? Construa o diagrama, colocando o problema dentro do quadro e definindo as categorias de causas, que podem ser os 6M, se eu não tenho muita noção do processo, ou o próprio processo, que já me ajudaria bastante. Insira os resultados do brainstorming nas categorias. Pessoal, às vezes o pessoal começa aquela discussão, isso é método, isso é mão de obra. Não interessa muito essa discussão neste momento. Capta a informação, joga lá, para não perder ela. E depois, um cara que manja um pouquinho mais da ferramenta, ele vai lá e faz a qualificação, a inserção na espinha correta, né? O mais importante é o conteúdo que as pessoas vão ter a contribuir ali na hora da reunião. E obter sempre o consenso do grupo, né? Ou, se não houver consenso, faz uma votação. Não é a melhor técnica, mas às vezes para desempatar a gente é obrigado a fazer isso. Para assinalar os fatores mais importantes para a obtenção do objetivo ou solução do problema. Quer dizer, não dá para atacar tudo, já falei. Então a gente acaba tentando por consenso, ou na pior das hipóteses por votação, dizer, olha, então tá, desses 10 causas aí temos que eleger 3 para atacar. Então o grupo, com a sua inteligência, direciona os pontos mais importantes a serem atacados. Algumas outras recomendações, tá, pessoal? Vamos ver aqui um caso, né? Expresse a característica ou problema da forma mais concreta possível. Concreto quer dizer assim, bem fácil de entender. Então, vamos lá. Agora eu já vou dar uma ideia de como é que a gente faz essa descrição do problema. Olha só. Estou fazendo aqui um início de espinha de peixe, tá? Então, normalmente a gente pega aqui já é a cabeça, o acidente de trânsito ou excesso de acidente de trânsito. E aqui, então, eu começaria a puxar as espinhas. Então, a gente começa assim o diagrama. Vai desenhando a cabeça com o tronco aqui, com a espinha dorsal, pode-se dizer, né? Tá? Bom, mas acidente de trânsito é um negócio muito vago, né, pessoal? Tá? Então, problema 1, acidente de trânsito, muito vago. Tá? Problema 2, acidentes de trânsito às segundas-feiras. Melhorou um pouco, mas ainda é vago. Tá? Então, estou tentando pegar um problema geral e... Tá? Então, já estou vendo acidentes às segundas-feiras. Problema 3, então estou melhorando. Acidentes de trânsito às segundas-feiras na esquina da Ipiranga com a São João. Se isso aqui já é o suficiente, vai para a cabeça. Tira esse negócio que está aqui e bota na cabeça do espinho de peixe. Esse problema 3 aqui. Mas continua, dá para especificar mais? Se sim, segue adiante. Problema 4, atropelamentos. Assim, agora eu já não estou falando só de acidente, estou falando especificamente de atropelamento, porque tem vários tipos de acidente, né? Colisão, derrapagem, capotamento, sei lá o que. Mas eu quero saber especificamente atropelamentos. Às segundas-feiras, na esquina da Ipiranga com a São João. E continuo perguntando. A hora que não der para especificar mais, eu paro e aí começo a puxar as espinhas. Começo a perguntar. Tá, agora vamos ver. Método, mão de obra, se eu quiser usar 6 mesmo. Ou então, se alguém entende bem como é que é o mundo ali na esquina da Ipiranga com a São João, posso determinar outras categorias de análise. Fui um pouquinho mais longe aqui. Tá? Abri mais ainda os atropelamentos, né? Atropelamentos fatais, aqueles com morte, às segundas-feiras na esquina da Ipiranga com São João. Quer dizer, aqui está bem concreto. Eu quero saber por que está morrendo gente atropelada às segundas-feiras na esquina da Ipiranga com São João. Aí é um problema mais concreto. Tá? Então sempre tentem fazer. Esse exercício ele tem a ver depois com a análise de Pareto, a gente vai acabar estudando isso mais adiante também, mas ele nos ajuda bastante. Né? Então às vezes não precisa fazer nenhum grande método estatístico, é só começar a questionar. Dá para especificar mais? Dá para tornar mais claro esse problema? Porque senão fica um problema muito grande, muito vago. E pode ter certeza, quando o problema que nem está aqui, acidente de trânsito em geral. Meu Deus, vou resolver o problema do mundo se eu tentar achar causas disso aqui. Né? E aí pode ser que eu tenha também, né, soluções vagas.
Agora, quando eu tenho isso aqui, ó, atropelamentos fatais às segundas-feiras da esquina da Ipiranga com São João, fica até mais fácil levantar dados numéricos, estatísticas, né? Ir lá, se for o caso, ver o que está acontecendo, falar com as pessoas, os parentes das vítimas aqui, ou as pessoas envolvidas, o que aconteceu. Quer dizer, eu tenho mais condições de chegar na causa. Então é como se a gente colocasse uma lupa, né? Aqui o problema está muito distante ainda, e aqui o problema já está com aquela lupinha do detetive bem em cima, focado para a gente resolver. Tá? Então é isso aqui que vai para a cabeça do espinha de peixe. Atropelamentos fatais às segundas-feiras na esquina da Ipiranga com São João. Identificada então a característica ou o problema, devem ser reunidas todas as pessoas que possam contribuir na identificação das causas. Quer dizer, quem é que manja disso aqui? Chama lá o secretário da segurança, o dono da padaria que tem ali na esquina, se ele está toda hora vendo as coisas acontecer. Quer dizer, chama quem tu acha que tem para resolver. Né? E na empresa a gente sempre acha essas pessoas, sempre tem. Aqui está o plano de ação, pessoal. O plano de ação é para atacar as causas, então, que a gente diagnosticou no espinha de peixe. Então, para aquelas causas prioritárias, eu vou determinar ações. Então, que nem antes eu disse, puxa, o João lá não recebeu o treinamento de integração porque o RH está com pouca capacidade para treinar pessoas em dias de pico. Então, tá, qual é a ação? Sei lá, o cara lá da saúde e segurança vai ter que ajudar o pessoal do RH no dia que tem muita gente para contratar, né, ou em dias que tem folha de pagamento, ou tem qualquer coisa, para ajudar lá no ato no momento do treinamento pessoal. Então tá, a ação aqui então tá, designar pessoa da saúde e segurança para ajudar o RH no treinamento dos novatos em dias de folha de pagamento. Ó, já dei uma ação concreta, né? Bota um nome, uma pessoa que é responsável, tem que aparecer um nomezinho, um só, tá, pessoal? Não botem todos, não coloquem, né, os funcionários, é vago. Prazo, data mesmo, ó, tem que terminar isso aqui até o dia 31 de março. O dia que vai acontecer esse treinamento adicional aqui com reforço de saúde e segurança? Vai ser lá na sala de treinamento do RH. Coloque se isso é importante, se não é importante, deixe em branco. Por que nós estamos querendo fazer isso? Bom, normalmente a explicação está na própria causa. A gente chegou à conclusão que atacando essa causa a gente vai resolver, né, 60% do problema, ou a maior parte do problema, ou é a causa mais fácil que a gente tem para atacar nesse momento, sem grandes recursos, justifica a escolha dessa ação. Né? E aqui, pessoal, é como se fosse um POP, você já sabe fazer procedimento operacional padrão, claro, não precisa detalhar tanto, mas aqui a gente tem que colocar um pouquinho com mais dicas, mais detalhes, como eu vou fazer essa ação. Vou fazer uma reunião entre RH e saúde de segurança e o pessoal que precisa de treinamento. Vou fazer um vídeo para mostrar para ele como é que tem que proceder nesse treinamento. Vou pegar o cara da saúde de segurança e vou dar uma instrução à parte para ele também saber fazer treinamento dos novatos, etc, etc, etc. Então tu já dá mais dicas aqui. Aqui tem que ter mais coisa escrita. Aqui a melhor forma de preencher esse campo, pessoal, é pensar assim, ó. Se a tarefa fosse dada para um de vocês, como vocês se imaginam fazendo ela? Vocês têm que se imaginar fazendo. Como é que eu vou fazer isso aí? Pensem que vão saber o que vão colocar aqui. Enquanto tu não te imagina fazendo, fica vago. Por exemplo, eu já vi planos de ação assim, ó. O que fazer? Treinar. Não diz nada. Responsável, treinador. Prazo. Quando precisa treinar. Local, sala de treinamento, justificativa. Porque precisa treinar, procedimento, treinando. Meu Deus do céu, tio. É chover no molhado. Né? Então, evitem essas expressões vagas. E aqui, recursos, né, pode estar na coluna procedimentos, ou então tem gente que bota, né, seria o 5W2H mesmo, né, a 7ª coluna, que seria os recursos. Então, se eu vou gastar dinheiro ou muito tempo com isso aqui, um tempo excessivo, é interessante colocar os recursos, né, ou então, pelo menos, amarrar com o orçamento da empresa. Bom, pessoal, dito isso, né, depois de toda essa elucidação aqui na solução de anomalias, não conformidades, nós temos aqui o estudo de caso 4. Vocês vão ver ali uma historinha, né? Vocês vão ter que resolver com base apenas no que está ali descrito. O problema então se divide em etapas. Vocês primeiro vão ter que identificar qual é a não conformidade. Vocês vão estudar o problema, ali vai parecer num primeiro momento que está cheio de não conformidade. Não, na verdade só tem uma não conformidade importante, que merece solução sim. E o resto são tudo causas e subcausas, que depois vocês vão tratar lá no método dos porquês. Bom, nesse exercício, então, o primeiro passo, identificar a não conformidade. Tem mais algumas informações, vocês vão aprender ali um modelo de formulário de solução de não conformidade. É um modelo, não é o único, tá? Existem outros. Mas que serve aí de base, porque muitas empresas usam esse padrão.
Depois vocês vão ter que então analisar as causas dessa não conformidade, aí podem usar o método dos porquês, não precisa usar os 6Ms, né? Aqui o mais aplicável é direto o método dos porquês, então vocês vão abrir lá as espinhas, subcausas, até chegar, e o meu objetivo é esse, em pelo menos 3 causas fundamentais. A causa da causa da causa. Essas então é que vocês vão tratar. E depois, aí sim, até ali vocês têm que trabalhar em cima do que está no texto. Essas 3 causas, uma vez identificadas, vocês vão levar para o plano de ação e aí sim fazer um 5W2H. Ou seja, aí vocês podem criar, ver pela expertise de cada um, qual é que seria o melhor caminho para solucionar em definitivo, atacar em definitivo essas causas. Ainda há mais um passo para que a gente possa dar por encerrado todo o trabalho de solução de não conformidades ou anomalias. A verificação da eficácia. Então, após a implementação das ações corretivas, tudo isso que a gente fez, né, já que a gente está atuando sobre as causas para o problema não mais se repetir, a gente pode definir como sendo, né, um conjunto de ações corretivas. Neste caso, então, ainda se faz necessário verificar a eficácia das mesmas. Eficácia é a pessoa ter certeza que o problema não vai mais se repetir, que a gente atacou aquela causa, ou então, se ele se repetir, que seja numa intensidade menor do que aquela que vinha ocorrendo anteriormente. Formas de fazer, então, a avaliação da eficácia. A verificação in loco, quer dizer, que é ir lá no local onde aconteceu o problema, tirar fotografias, entrevistar pessoas, ficar um tempo ali tentando perceber, anotando, fazendo registros, para ver se realmente o problema se afastou, não está mais lá. A auditoria interna é muito usada, né, pessoal, para empresas que já são certificadas diante de não conformidade em relação a requisitos normativos. Eles treinam os auditores diante de uma não conformidade. Esses auditores, após a solução, vão até o local também, ou se munem de documentos e tudo mais, fazem uma amostragem, que normalmente tem um caráter técnico, aí precisa o curso de auditor interno para fazer bem isso, e avalia então a extensão, que é ver se aquele problema não está acontecendo não só naquele local, mas em outros similares. Ter certeza que ele não vai se repetir. Isso se chama avaliação de extensão, quer dizer, estender a visão sobre a repetição, a provável repetição do problema. Então é um procedimento técnico, mas também muito usado para verificação da eficácia. Vocês vão ter que imaginar um gráfico agora, porque eu estou falando aqui de verificação de registros e relatório de indicadores de desempenho. Vamos dizer que eu tenho um indicador de desempenho de um processo que está andando bem lá. Tudo bem, tem aqui não sobe e desce, mas está dentro da normalidade, está dentro da faixa normal dos resultados esperados. Tá? E lá pelas tantas desanda o resultado. Deu uma não conformidade, uma anomalia, depende de como a empresa encara aquilo ali. Eu tenho que analisar as causas, saber o porquê que aconteceu esse desvio, elaborar um plano de ação, implementar esse plano de ação e depois de um tempo eu quero ver se realmente o resultado voltou ao normal. Verificar a eficácia nesse caso é simplesmente consultar o relatório ou levantar dados que evidenciem, né, que o resultado voltou ao normal, ou seja, aquele númerozinho lá, aquele indicador, voltou a desempenhar do mesmo jeito que ele estava desempenhando antes. Tá? Então, é um recurso bastante usado. Depois, pessoal, a gente tem o laudo técnico de especialista, né? Aí tem situações onde só um médico pode dizer se resolveu ou não, um advogado, um engenheiro, um contador. São situações que, às vezes, só com um laudo técnico para a gente poder evidenciar, então, a questão de eficácia, o problema resolveu em definitivo. São situações mais complexas que demandam esses profissionais. Às vezes eu não tenho esse especialista, mas eu posso me subsidiar de pessoas autorizadas, pessoas mais experientes dentro da empresa, um gerente, um auditor interno, ou externo mesmo, um coordenador da qualidade, e eles vão avaliar a possibilidade de reincidência do problema. Como é gente mais experiente, já tem mais trato no sentido de levantar dados, eles também podem emitir ali um parecer dizendo, olha, o problema está solucionado ou parcialmente solucionado, foi eficaz. Tá? Existem outros métodos, né, pessoal? Mas os mais utilizados são esses. O mais importante é, depois da implementação, verificar se a solução foi eficaz e se o problema não vai mais se repetir. Bom, estamos chegando ao final, então, turma, dessa aula. Tá? Espero que vocês tenham apreciado. Acredito que isso aqui vai servir de base para os exercícios que vocês vão resolver. Um abraço.